De areia branca, seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Lembrando a todos e a todas que hoje é sexta-feira. Vamos nós aí com o Roberto Carlos debaixo dos caracóis e a gente olha, né, a realidade do dia de hoje. Iniciamos dezembro, último mês do ano de 2023, um ano que parece que a eleição não acabou desde o ano passado, né, com a eleição do presidente Lula. Nós vivemos aí essa dualidade onde pessoas continuam fazendo campanha. A prova disso, ontem, né, às 8 horas e 27 minutos, um certo grupo que eu fazia parte, devido às minhas posições políticas, eu fui removido. Olha que legal. Um canalha, um covarde, porque só pode ter sido isso, né? Porque o camarada que aceita debate, ele vai manter seu nome lá, vai manter você lá. Simplesmente ele toma posição e me removeu porque ele ficou falando contra a vacina. Uma das postagens dele foi anti-vacina e eu postei lá um vídeo no dia em que eu tomei minha primeira dose de vacina. Então a pessoa ficou magoada e me removeu do grupo porque diz que eu não estou de acordo com as normas internas do grupo. Muito obrigado você que me removeu. Já te mandei o agradecimento pessoalmente e te falo, olha, lamento muito você viver no mundo do faz de conta, no mundo da ilusão e da covardia, porque a gente quando fala em debate político, de ideias, não é debate com pessoas, é debate de ideias. A gente pode discordar, você que está do outro lado, eu tenho amigos aqui que discordam da minha opinião, eu valorizo a opinião deles, como eles valorizam a minha. Eu acho que sempre tive essa preocupação em dizer, olha, eu discordo de você, mas valorizo aquilo que você fala, porque democracia é isso. Eu discordo do seu ponto de vista, mas meu ponto de vista não é o único ponto de vista possível nessa, nessa minha caminhada. Muitas vezes eu particularmente digo isso, a gente acha que está certo em nossas posições e podemos estar errado. Outro dia eu falava sobre isso, por exemplo, na história da humanidade, a Idade Média, a Inquisição, que a Igreja Católica participou, a escravidão dos negros, e outras coisas mais que nós vivemos a nível de mundo, né, de sociedade, que hoje é impossível aceitar. Ou seja, naquele contexto histórico, algo aceitável. Não é que estava certo, hoje, olhando pela lógica de hoje, mas é algo aceitável. Não aceitável nos dias de hoje. A mulher, por exemplo, trabalhar fora é um contexto que nós estamos vivendo, né? Aí, nesses dias de hoje, algo que era inaceitável se você colocasse isso há 50, 60 anos atrás. A mulher não podia trabalhar fora. Então, nesse sentido que eu estou querendo dizer, a gente hoje talvez tenhamos posições referente a tal tema de um jeito, mas amanhã você pode pensar diferente. Só um idiota não muda de opinião. É uma frase que eu já ouvi no meio militar mesmo. Só um tolo não sabe que isso está errado, que poderá estar errado no futuro. Hoje a opinião minha é essa, amanhã minha opinião pode ser mudada, pode. Não quer dizer que não tenho um caráter, quer dizer que eu tenho personalidade. Bom, tirando isso, né? A gente vive aí ainda a questão da eleição do Flávio Dino. Eu falei ontem para vocês que eu questiono, né? Porque quem é que vai ser o novo ministro da Justiça? É uma pergunta que eu quero entender. Ontem, eu também vendo um pouco de televisão, eu vi um senador da República citando Decálogo de Lênin. Bom, Lênin nunca fez nenhum decálogo, mas como que um senador da República consegue citar o Decálogo de Lênin como base para esse ou aquele grupo? E nós sabemos claramente que o Decálogo de Lênin, divulgado na Guerra Fria também, divulgado aí na internet nos últimos 7, 8 anos,
é um decálogo fake. Mas um senador citou isso como se fosse algo verdadeiro. Aonde vamos parar, né? E tem aquela famosa frase do mineiro, né? Político mente tanto, quando ele morre, ele diz que morreu, ele não morreu e você não pode acreditar. Agora, olhando aí para a nossa dia de hoje, né, sexta-feira, 34ª semana do tempo comum, faltando aí apenas 2 dias, né, para nós usarmos a nova versão do Missal Romano. Não é o novo Missal não, tá, gente? É a nova versão do Missal Romano, a nova tradução. Alguns padres, alguns leigos, alguns até bispos, né, falam, um novo Missal. Não, não é o novo Missal. Ela é a edição atualizada do Missal Romano. Acho que algumas pessoas não sabem o que é edição atualizada e o que é nova edição. Então, nesse contexto aí, nós estamos olhando aí no sábado, amanhã, domingo, vai ter uma missa em Aparecida do Norte, no grande Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, para poder lançar o novo Missal Romano, que a gente fala a terceira edição. A gente sempre fala novo Missal Romano, não novo Missal Romano, é o Missal Romano atualizado. E aí, nesse contexto, no Evangelho de hoje, Lucas capítulo 21, voltamos ao Evangelho de Lucas. Ontem nós lemos o Mateus, né? Ontem nós lemos o texto de Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22, vocação de Santo André, já que celebramos ontem Santo André, e eu falei ontem 2 ou 3 vezes São Tiago, São Tiago. Não preocupa não, gente, outro dia eu coloquei São Tiago, rogai por nós, com a imagem de Santo André de fundo. Isso aí acontece comigo, não sei se acontece com você, né? É aquela famosa história do São Pedro com a chave na mão, aí quem é São Jorge? Mas São Jorge, como assim? Como pode ser São Jorge? Não, é São Jorge porque agora ele vendeu o cavalo, comprou um carro, tá fazendo Uber. A famosa história do Joãozinho, né? Então, no meu caso é diferente. Eu boto São Tiago com a imagem de Santo André, mas não tenho história para contar. Nesse contexto, a gente entra, Jesus falando sobre o contexto, né, de ler os tempos. Eu também entro nesse nosso encontro falando da história e das remoções que eu sofri por causa desse contexto de sabermos de fato e de direito ler o momento histórico. Nós, cristãos, devemos perceber, e aí aquilo que a gente aprendeu no contexto, que o reino de Deus é uma realidade plausível, é uma realidade possível. E aí voltamos em Adriano Hipólito, que diz que o reino dos céus é uma realidade que nós devemos construir hoje, ontem e sempre. O reino de Deus é uma presença que nós devemos levar para os demais. E Jesus, neste evangelho, no final do evangelho, ele fala que o céu e a terra passarão, mas suas palavras não passarão, demonstrando claramente que o reino de Deus é uma promessa possível, o reino de Deus é uma promessa real, não é história da carochinha, não é relato mítico, ou melhor, não é um mito, mas sim uma verdade no contexto de verdade. Jesus, quando conta a parábola da figueira, ele está fazendo um alerta para as nossas realidades, para a nossa realidade diante da produção. Muitos estão na igreja, muitos estão na terra, estão com a raiz de fé, a raiz sempre realizada na fé, mas não produzem frutos. A nossa fé, ela tem que ultrapassar a barreira da realidade do muro da igreja. Por isso a figueira aqui, que representa a lei, a figueira que representa a prática religiosa estéril. Talvez nós tenhamos que olhar nesse final de ano e analisar o que nós fizemos de verdade com a nossa vida, com a nossa história. E a gente analisa isso da melhor maneira, como nós estamos vivendo o Evangelho. Bom, Deus nos abençoe e nos ajude para que permanecemos firmes na espera da volta do Senhor, para que sejamos fiéis ao seu amor. Fiquemos com Deus. Deus nos ajude e nos abençoe para que possamos ser fiéis ao Evangelho de Jesus. Bom dia, feliz sexta-feira. Eu sou Daniel Nonato. Um dia a areia branca, seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão
se abrir pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante.